tudo bom, pessoal? Aqui é Rogério, da Uevo Infinity, né, para quem ainda não me conhece. Estamos aqui hoje, vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer a Uevo Infinity aí, através dos outros nossas apresentações, dos nossos canais, mas hoje em específico nós estamos aqui hoje com a presença do Dr. Carlos Ranzani e do nosso querido Gabriel. Por favor, Gabriel, se presente aí para a gente aí. Olá a todos, eu sou o Gabriel Ribeiro, hoje eu estou como diretor comercial da Uevo Infinity. O meu papel dentro da Uevo Infinity é estar captando clientes, né, empresários aqui no Brasil que querem investir no mercado americano, e com isso nós temos aí um time que está trabalhando e morando nos Estados Unidos, que eles podem nos ajudar a fazer qualquer tipo de investimento e até mesmo a dolarizar uma parte do nosso patrimônio. E hoje aí temos a honra de estar aqui com o Dr. Carlos Ranzani, que é um dos nossos participantes aí da Câmara do Comércio e um dos membros aí da Uevo Infinity, que vai estar falando um pouco mais quais são as facilidades que ele tem para poder trazer para a gente aí nesse webinar. E só pegando um gancho, então, aqui, pessoal, esse webinar hoje tem como função os cuidados com a área emocional de um investidor ou um imigrante que ele está vindo para os Estados Unidos aí, para empreender, para morar. Quais são os cuidados que nós devemos ter? Dr. Carlos Ranzani, por favor, se apresenta para a gente aí. Bom dia, é uma grande satisfação ver vocês. Bom dia, boa noite, qualquer momento que o pessoal estiver nos assistindo e vendo. Prazer estar aqui com vocês, trocar informações, passar uma série de vivências que nós temos aí dentro, né, dessa vida e ajudar a todos. A gente pode começar a falar um pouquinho da minha pessoa, né? Acho que é da minha formação até. Exatamente, é isso que eu ia perguntar agora. O doutor já se apresentou aí para a gente, falar para a gente agora aí a formação. Até, pessoal, quero deixar bem claro aqui que essas perguntas que nós vamos fazer para o doutor aqui, desculpa te interromper um pouquinho, doutor, essas perguntas foram geradas através de uma apresentação que a Uevo Infinity fez aqui em São José dos Campos, onde tivemos a oportunidade de ter 38 empresários aqui presentes. Aí nós pedimos que deixassem perguntas, dúvidas, que gostariam de estar esclarecendo do mercado americano. E muito interessante que algumas dúvidas são essas perguntas que nós temos aqui hoje para falar, para fazer essas perguntas para o nosso ilustríssimo Dr. Carlos Ranzani aí. Então, Dr. Carlos Ranzani, aí apresenta a sua formação médica para a gente aí, o doutor médico do ser humano. Então, eu sou médico há 40 anos e a minha formação inicial foi de clínico geral, gastroenterologista, e como eu sempre tive a visão da pessoa, do ser humano como um todo e do cuidado com o ser humano como um todo, por isso que eu fui fazer a medicina psicossomática, a psicanálise e depois uma complementação com a formação em naturopatia, homeopatia, florais, fitoterapia, né, para que eu pudesse, sem dúvida, não só captar e entender o ser humano como um todo e saber ter recursos para ajudar a todos. Então, em resumo, essa é a minha formação. Dentro desse contexto, eu acabei esquecendo de colocar também a própria formação em psicanálise, né, para conhecer ainda mais profundamente o emocional do ser humano. Legal, doutor Carlos. E como você enxerga hoje aí o papel do médico na sociedade? O quão importantes são os médicos para a gente que somos empresários, né? Para nós somos empresários, queremos investir. Qual que é a sua importância no mundo atual? Então, o que eu vejo é o seguinte, Gabriel, por que médico do ser humano? Como, né, porque a minha visão, não é só hoje, sempre foi, até quando eu fui para a faculdade de medicina, de tratar do ser humano como um todo. Não partes do corpo, né, ou só corpo. Não, o ser humano, ele como um todo, é fundamental. Tá? E por isso, a parte emocional, a parte psíquica sempre foi algo muito valioso e importante para mim. E uma fonte muito valiosa para poder realmente trabalhar os pacientes e ajudar as pessoas. O médico, na minha forma de entender, também é um grande educador. Educador o quê? Ajudar as pessoas a se conhecerem.
Porque conforme ela se conhecer, ela vai conduzir a vida dela em qualquer situação, seja estudante, seja empresário, seja em cidadão, né? Seja pai, qualquer função dele, ele vai fazer muito melhor quando ele se conhecer, tá? Então, essa é a matriz principal da minha forma de entender, tá? Não vejo hoje a medicina, que é feita atualmente, com essa colocação. A história da especialização foi transformando a visão médica e a atitude médica muito fragmentada. Não é por aí. Na minha forma de entender, é sempre a gente trabalhar o todo, conhecer, trabalhar e auxiliar o todo das pessoas. Legal, muito bom. A gente tem acompanhado umas entrevistas do doutor aí, tem acompanhado até algumas consultas que às vezes acaba sendo tão gostosa, né, que essas consultas às vezes acabam aparecendo para a gente assistir. E a gente percebeu, doutor, que inclusive faz parte das perguntas lá do nosso evento, quando que surgiu essa função, essa ideia de ser mentor dessa área do ser humano aí? Então, eu sempre trabalhei no consultório, individualmente, atendendo as pessoas conforme a sua demanda. Então, com isso, eu sei bem quais são as dores em vários ramos que as pessoas têm e as dificuldades, né? Tanto a própria pessoa no seu dia a dia, como no seu empreendimento, na sua atitude profissional, tá? Então, esse lado educativo, orientador, né? Alguém que sabe da presença humana, da atuação humana, e possa auxiliar alguém a adquirir esse conhecimento, que é o papel de um mentor, de um educador, né? Não é aquele que carrega no colo, é aquele que ajuda a pessoa a se conhecer para ela aprender a fazer o seu caminho, tá? Isso tudo foi criando essa imagem. Mas eu trabalhei sempre no consultório, fazendo palestras, fazendo workshops, tudo isso, mas principalmente foi crescendo a vontade e a disposição de trabalhar com um grupo maior, com mais pessoas, né? E também individualmente como esse papel de orientador, né, de mentor das pessoas em si. E aí, então, esse ano principalmente, isso foi se constituindo, né? Porque uma coisa é eu trabalhar com cada um de vocês conforme a demanda, e outra coisa é já ter algo muito preparado para oferecer para um todo. E esse ano isso se consolidou, né, de uma forma mais intensa, esse papel título, vamos dizer assim, porque ele, na prática, ele sempre foi a minha vivência pessoal e profissional. Legal, doutor Carlos. É muito importante, né, falar um pouco do seu trabalho. Mesmo você estando em Atlanta, morando nos Estados Unidos, você atende alguns clientes aqui do Brasil, né? E visando um pouco, falando um pouco sobre os empresários que têm a empresa aqui no Brasil. Qual que é a importância de um mentor da área médica? O que você pode ajudar esses empresários que estão aqui no Brasil hoje a se desenvolver? Qual que é o seu papel para esses empresários? Então, o meu atendimento online, né, primeiro, ele se encaixa muito bem com a minha forma de trabalho, minha proposta, tá? Que é esse cuidar da pessoa como um todo, aonde ela estiver, na realidade que ela estiver. Então, o que acaba acontecendo é que eu fui percebendo cada vez mais as grandes dificuldades que as pessoas tinham na sua evolução, no seu progresso. E o quanto, por trás desse processo, muitas vezes sempre tinha, mas muitas vezes sempre tinha um fator emocional, tá? Uma falta de conhecimento de si. O empresário, principalmente, o empreendedor, mesmo um profissional de outra área, ele foca muito na parte, vamos dizer, técnica da vida dele. Como fazer aquele negócio acontecer, como se desenvolver as vendas que ele tem que ter, como que ele fecha a conta. Essa responsabilidade, principalmente quando alguém é empresário e empreendedor. Mesmo quando ele é funcionário, mas é muito maior quando ele está como empreendedor e empresário. E isso grande parte das vezes é uma jornada solitária e que o foco principal dele acaba sendo a parte técnica, profissional. E ele não olha para ele não olha para si, ele não se conhece. E isso vai gerando
Primeiro, dificuldades, travas que às vezes ele tem, incapacidades que às vezes ele tem e que ele nem percebe. Ele vai sentir os efeitos, as dores que isso traz e muitas vezes não sabe nem de onde aquilo aconteceu. Tá? Então, conhecer a sua área de atuação tecnicamente é fundamental, sim, tá? Mas não conhecer as suas emoções acaba sendo um grande fator que trava o desenvolvimento, mesmo para aqueles que são bem-sucedidos. Outra coisa que complica muito é que mesmo os bem-sucedidos, muitas vezes, têm problemas pessoais, que ele vai sentir no dia em que surge uma doença, ou o dia que ele vai para a cama de um hospital, problemas familiares, grande parte das vezes, né? São pessoas que têm, às vezes, bons negócios, mas que perderam nesse processo a família, ou até continuam tendo a família e não vê a família, não vê os filhos crescerem, né? Não vê o desenvolvimento, né, da vida, né? Socialmente, às vezes, ele só tem alguma vida social para relaxar, para descansar, mas não para viver uma vida social que realmente incorpora, né? Por causa justamente disso, ele foca nas responsabilidades com o negócio, com o meio, e não foca e não percebe a responsabilidade que é você estar bem para tudo aquilo. Porque, na verdade, dentro de cada um de nós está a grande energia, a grande força, a grande bússola para nos orientar, né? E para dizer o que é que realmente a gente veio fazer aqui e que missão que nós temos cada um e como realizá-la. É muito interessante, doutor. O doutor falando aí agora, eu sou empresário há 34 anos, né? Que eu atuo no mercado de empreendedorismo, de empresarial aqui no Brasil. E agora já nos Estados Unidos também. Muito importante que você frisou aí, eu acabei lembrando aqui que no meu início de empresa lá, primeiros 2, 3, 5 anos aí, eu via muito, né, meus 20 e poucos anos de idade, eu via muitos empresários, muitas pessoas que eu encontrava por aí, guardei isso comigo, puxa, eu não vi meu filho crescer. Nossa, eu estou aqui com 50 anos, eu não vi meu filho crescer. E uma coisa que eu me preocupei muito durante a minha vida, eu me esforcei, me preocupei demais com isso, porque o filho é a nossa continuidade, né? Os filhos. E então eu cheguei ao ponto de ter, em um momento da minha vida, me preocupei sempre em pegar filho na escola, almoçar com os filhos. Teve um momento da minha vida que eu fiz uma casa minha que era no fundo da empresa, para poder ficar próximo dos filhos, as crianças estarem próximas aí, justamente por causa disso. É o lado de conseguir trilhar o lado empresarial e o lado família, né? O lado social. Agora, vamos imaginar que aqui no Brasil, o doutor acabou de falar aí como pode atuar para os médicos brasileiros, para os empresários brasileiros aqui, né? Que tem essa deficiência. Agora, e quando esse cara resolve ir para os Estados Unidos? Então, assim, ou muito legal, ou babá, meio que fazer, dólar agora, e aí, como é que fica indo para os Estados Unidos, doutor? Tudo isso que o doutor já explicou aí, essa pressão toda que tem, como que fica a hora que chegar aí, ele também, né? A família, os filhos que vai junto, só dentro da mala, né? Imagina para agora essa pressão, como é que fica ali, e aí onde o doutor tem que entrar, acho que o trabalho é maior ainda, doutor. Não tenha dúvida, Rogério, porque o que acaba acontecendo, você ainda, felizmente, né, teve essa percepção lá atrás, né, e conseguiu já tomar, na sua sequência de vida, essa atitude em relação à sua parte profissional, pessoal e familiar. Eu conheço inúmeros casos que as pessoas só conseguiram fazer isso, perceberam isso, né, na hora que um filho começa a dar problema. Tem um envolvimento com família, problemas às vezes com droga ou com más companhias, aí que o cara às vezes acorda para perceber o que aconteceu. Tá? Então, felizmente que você ainda chegou isso num momento bem precoce da sua vida profissional e soube se orientar e soube dar uma sequência correta para a vida. Quando você, então, vai para um caminho até mais amplo, um desafio muito maior, você até, por contrário, você, movido pelo desafio, pela força do impulso, até pela paixão, né, o risco que você corre nessa hora de se esquecer e esquecer realmente a família é ainda maior.
Porque você vai movido pela vontade, pela disposição de fazer acontecer, né? De fazer aquele sonho, aquele projeto se transformar em realidade. Quer dizer, a chance da pessoa se focar ainda mais na parte profissional acaba sendo muito maior. Tá? Então, muitas vezes nesse processo, nem sempre a família está ali indo de livre e espontânea vontade, ou envolvida no projeto. Está indo porque o pai ou a mãe, né? Porque também a mulher faz esse papel, não é só o papel do homem empresário, tem muitas mulheres fazendo, felizmente, esse processo. Vamos que vai todo mundo, vamos embora. Nem sempre houve um preparo para isso. Primeira coisa, tá? Não é só o que ele vai encontrar quando ele chega aqui. É ele preparar-se para esse processo. Por isso que a gente está falando nisso bem antes, conversando dessa mentoria, né, em grupo, justamente por causa disso, né, que eu ofereço. Porque tudo que já é difícil, lembrando que chega aí, muda a cultura do país ainda, né? Nem se fala nesse processo, tá? Então, há necessidade de um projeto como um todo, e esse projeto não é só uma questão administrativa, estrutural, financeira, mas um projeto, inclusive, de envolvimento e de conhecimento como estão as emoções de cada um. E verdadeiramente colocadas. Tipo, sentar na mesa, conversar isso, sentir isso de uma forma muito mais clara. Porque mesmo que você venha para cá e se relacione com a cultura, com os brasileiros que aqui estão, que a grande parte das vezes acaba acontecendo inicialmente, tá? Para você realmente viver bem, é fundamental você entender, participar, se incorporar à sociedade onde você está indo, no caso americano. Tá? Quer dizer, isso é básico, isso é fundamental. Mesmo que seu negócio seja para brasileiros, mesmo que você vai viver grande parte do seu tempo, principalmente com brasileiros, né? Você está num país diferente. E um país que está te recebendo. Tá? É como você ir para a casa de uma pessoa. Pode ser até um amigo, mas ele está recebendo, a casa é dele, os costumes são deles, a estrutura da casa, inclusive, é dele. Então, essa interação, né, ela é fundamental. Por mais que... Tá? Nós vamos falar até da língua, da parte burocrática, administrativa, do dia a dia, até onde compra o arroz e feijão, coisa desse tipo, coisa simples, aparentemente simples, tá? Porque grande parte das vezes a pessoa está acostumada com um estilo de vida que vem de décadas e que já vem de berço dos antepassados, e aí vai para uma cultura totalmente diferente. Então, é fundamental nisso você saber quem é que realmente é você, como estão as suas emoções, como que estão as emoções da família, porque é aquela história, né, Rogério? Os defeitos aparecem principalmente quando a coisa aperta. Às vezes você tem defeitos e problemas que você não está nem percebendo muito claramente no dia a dia ou está deixando de lado. A hora que surgem as dificuldades, aí a situação não só surge na sua frente, às vezes explode na sua frente. Lógico. Doutor Carlos, agora vamos criar uma situação aqui na qual nós temos um empresário e ele quer ir para os Estados Unidos, ele quer ir morar ou ele quer colocar a sua empresa que ele tem aqui no Brasil e levá-la para os Estados Unidos, ele quer abrir uma franquia ou ele conseguiu um emprego aí, uma empresa e tem toda essa parte de família que ele precisa levar junto. Qual é o suporte que você consegue dar para esses empresários aí, doutor Carlos? Então, como eu disse, o processo começa bem antes. Tá? Por exemplo, a minha família veio para os Estados Unidos, né, minha esposa, meu filho, em janeiro de 2015. Tá? Eu comecei esse projeto uns 5 anos antes eu comecei o projeto. O sonho, a ideia, né, veio bem antes. E o que moveu isso? 2 paixões principais. Uma, pelo meu filho. Meu filho, o Luca, é um engenheiro nato. Nunca perguntei para o Luca o que você vai ser quando crescer. Teste vocacional? Esquece. O Luca é um engenheiro nato. Então,
era claro e evidente que quanto melhor fosse a formação dele, tá, profissional, a carreira e a vida dele ia ser melhor. Tá? Então, essa foi um dos motivos. Então, essa paixão me ajudou muito, né, a buscar como fazer isso, a estudar, a como organizar esse projeto. A outra é a família como um todo, né? Não só ele, eu, minha esposa, o que a gente estava buscando como evolução e progresso de vida, tá? Nós tínhamos uma vida, de forma nenhuma que eu possa reclamar da vida que a gente tinha no Brasil, de forma nenhuma, pelo contrário. Né? Os amigos que a gente tinha, os negócios, minha esposa também era uma pediatra, né? Tinha parte de um hospital infantil que era pró-infância, tá? Mas a ideia era evolução, era progresso, tá? Era desenvolvimento individual da família. Isso é emoção, é clareza de percepção. E é fundamental você entender e perceber isso, não é só a vontade, é ter isso claro, porque isso vai te ajudar a orientar o seu caminho. Tá? Então, o processo começa daí. Outra coisa, por exemplo, nós passamos 7 anos, praticamente, eles aqui e eu aí, quando muito, viajando. Na época da pandemia, inclusive, sem viagem. Esse aparelhinho aqui, né? Essas conferências, FaceTime, tudo isso, quantas vezes eu estudei junto com o Luca, né? Ele estudando, eu fazendo outra coisa, né? A gente ou trocando ideia ou dando estímulo, vamos lá, não cochila, não dorme não, através disso. Mas como um aparelho pode fazer isso? Porque, né, é frio, é uma matéria. Por quê? Porque aqui dentro tinha uma força, uma disposição emocional muito bem conhecida para lidar com todas essas situações, para tornar aquilo como se fosse realmente tete-a-tete. Lógico, é um garoto, é um adolescente, teve as suas dificuldades, tudo isso que a Lúcia aqui, né, suportou, segurou, e a gente, mesmo à distância, teve muito o que fazer. E fez, nas crises, nas dificuldades que foram surgindo. Natural na inserção, tudo isso. Tá? E de um adolescente. Como isso aconteceu? Porque estava muito mais claro quem éramos nós, quais as emoções que estavam envolvidas e quais as emoções que estavam ali presentes em cada esse momento. Então, tudo isso, gente, é o começo. É antes de cruzar a fronteira, antes de pegar o bilhete, pegar a mala e vir. Tá? Então, esse preparo realmente é super valioso, quer dizer, é muito importante. Tá? Bom, ó, eu acho que depois de ouvir tudo isso daí, cheguei à conclusão aí que o Dr. Carlos acabou se especializando, desenvolvendo toda essa área dele aí, pelo perrengue, pelo trabalho que ele teve aí. Eu imagino a pressão emocional que o doutor precisou passar para fazer esse trâmite, essa transação, idas e vindas, uns aí. O doutor pegou a sacada e falou assim, gente, aquilo que eu passei para vir para cá, não tinha um médico do ser humano aqui para me receber aqui, ele catou o case e falou assim, é aqui que eu vou atuar. E foi se especializar nisso, eu acho que foi isso que aconteceu, né, doutor? Pois é, Rogério, você tem razão. Né? Se eu tinha essa vivência no dia a dia com as pessoas, né, de várias profissões, de empresários, empreendedores, tudo isso, né, ela se tornou muito mais forte, muito mais potente, justamente com a vida que foi acontecendo. Tá? Como se fala, nada é por acaso. E não foi. Foi uma jornada, né, muito valiosa, de desenvolvimento, de crescimento, mas que pôde acontecer porque a gente estava a par do que estava acontecendo, né? Porque você estava atento às percepções, porque você levava em consideração a emoção e o como funciona a nossa pessoa, o nosso psiquismo, a nossa atuação, e principalmente na pressão, na dificuldade, né? São países bastante diferentes. Muita gente acha, o Brasil imita muito o americano, é quase como uma filial americana. Não é bem assim, não. São culturas bastante diferentes, economia diferente, moeda, então, nem se fala, costumes, educação, escola, tá? Convivência. Por exemplo, pode ser
até um pouco pejorativo, mas, por exemplo, o brasileiro tem um estilo de vida em que ele não se preocupa tanto com as regras, não. Tem tanto jeitinho de fazer as coisas, tudo isso não é o que se encontra, né, em outros territórios, inclusive no próprio território americano. Então, realmente, tudo isso é importante você conhecer, trabalhar, ter condições de ter esse suporte para isso. Então, friso novamente, vou ser repetitivo, mas é importante, né? O trabalho começa antes, vai facilitar muito o caminho de todo mundo, tá? E, lógico, no time todo, a gente tem várias profissionais, várias áreas apoiando, dando informações técnicas daquela situação. Mas não esqueça que por trás disso tem o ser humano, a sua essência, a sua força, tá? A sua percepção, ou às vezes, sem ele perceber, o quanto aquilo também está desorganizado e bagunçado. E que você não coloca isso em ordem nessa casa, as coisas tornam-se mais difíceis. Então, eu quero até aproveitar o gancho que o doutor deu aí, porque realmente nós vamos estar, foram muitas dúvidas de empreendedores, empresários que querem investir nos Estados Unidos, né? A Wave Infinity está aqui, ela foi criada, foi feita, mais ou menos, uma outra hora a gente conta aí, mais ou menos na mesma situação do doutor, foi descoberta essa necessidade indo para aí, e a gente resolveu atuar, uma outra hora a gente conta. Eu quero, então, aqui agradecer a presença do Gabriel, do nosso diretor comercial aí, a presença do Dr. Carlos Ranzanes e essa riqueza de informação que eu acredito que todos os nossos clientes que já estão em processo, que já estão trabalhando aí, já alguns já mentorando com o doutor aí, eu acredito que essa riqueza de informação vai servir para abrir a mente deles. Nós, na Wave Infinity, aqui temos o contato de quem estiver assistindo aí, do Dr. Carlos, aí para poder estar chegando até ele. Então, quem precisar é só dar um alô para a gente aí. Eu acho que é isso. Gabriel, quer pontuar mais alguma coisa aí? Eu acho importante também frisar para vocês ficarem ligados aí nas redes sociais, então seguir a Wave Infinity no nosso Instagram, temos também o nosso grupo de WhatsApp, onde nós compartilhamos aí diversas informações, insights de como você pode dolarizar uma parte do seu patrimônio, e agora com esses webinars, daqui para frente, nós estaremos publicando também lá na nossa página mais curiosidades, mais temas relacionados aos nossos parceiros. E também lembrar vocês de seguir aí o Dr. Carlos Ranzanes nas redes sociais, ele que vem fazendo um trabalho excepcional, publicando diversos conteúdos muito interessantes, então não perca essa oportunidade. Eu agradeço aí tanto ao Rogério como ao Dr. Carlos por poder participar desse webinar, e tenho certeza que é o primeiro de muitos aí que estaremos fazendo. Eu gostaria de completar, tocando principalmente em alguns pontos aí principais, né? Agora, em novembro, começa uma mentoria em grupo que eu estou fazendo, tá? Para os empresários em qualquer lugar do mundo, tá? Pequenos e médios empresários e empreendedores, e até aqueles que têm desejo de empreender, e o foco vai ser justamente nesse aspecto, da inteligência E, que eu digo. O que é inteligência E? É aquela que desenvolve o aprendizado da vida através das suas próprias emoções, desenvolvendo cada vez mais a sua essência, conhecendo melhor a sua essência e, com isso, clareando mais o seu caminho e energizando mais o seu caminho. Esse é um aspecto. Outro aspecto que eu gostaria de frisar, embora a gente um dia qualquer conte aí os detalhes do conhecimento, enquanto a gente tem aí de relação com o Rogério, né, uma amizade de longa data, a gente outro dia estava até tentando lembrar quanto tempo faz, né, mas é de longa data, uns 20 anos, né, Rogério? Mas é justamente isso. O que é que a importância de a gente enxergar o quanto a emoção é fundamental. A gente não é só amigo há 20 e tantos anos. É amigo justamente porque existe um vínculo que foi se construindo, se foi se consolidando de amizade, de emoção, não só entre a gente, mas das famílias, né? E tudo isso, você vê a força que isso, bem colocado, tem. O projeto também está aí,
boa parte de tudo isso que está acontecendo nasceu em cima da emoção humana, da paixão de querer e buscar fazer o melhor. Não só para si, não só para a família, até para a sociedade. Tanto é que a gente tem visto isso com esse grupo que foi se formando, né? Você vê a emoção que existe entre as pessoas, alguns ali nem se conhecendo, mas o quanto isso está sendo gerador e construindo um caminho, né? E viabilizando para muita gente um caminho que sozinho se faz. Lógico que faz, mas você vai precisar de muito mais garra, disposição e, às vezes, com um custo muito maior. Não só um custo, muitas vezes, financeiro, mas da sua saúde física, mental, familiar. Tá? Então, acho que isso é valioso, é importante esse trabalho todo que está sendo feito, essa preocupação com o ser humano, não só com um profissional que quer construir algo maior, realizar um sonho, mas o cuidado que a gente está tendo e buscando com o ser humano, ele como um todo, e tudo que é importante na vida dele, tá bom? A realização, o sonho, mas a vida pessoal dele, a vida familiar, as emoções que ele tem, né? Ou seja, então, eu acho que essa oportunidade que está existindo aí, tá? E crescendo de uma forma tão rápida, né? É justamente essa, ajudar as pessoas a fazerem uma vida mais plena, porque eu acho que isso também influencia em muito a gente como cidadão. O quanto nós estamos tendo oportunidade, né, de fazer um mundo realmente melhor. Um mundo que está doente. O mundo como um todo, já não é de hoje, vem doente. Né? E a gente está tendo aí a feliz oportunidade, a missão, acho que, né, de fazer com que esse mundo também possa ser melhor em vários níveis. Então, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Aí depois vocês vão colocar aí os próprios canais de comunicação. Tem o QR Code, inclusive, que eu vou passar aí para vocês depois da própria mentoria, né? E sempre à disposição. É uma grata realização profissional, e pessoal, eu estar aqui com vocês hoje e estar abrindo essa oportunidade a todos. Muito obrigado. Então tá, eu quero agradecer mais uma vez, então, essas considerações finais aí, doadas pelo Dr. Carlos para a gente. Avisar o pessoal que vai estar assistindo agora aí, que tiver interesse nessa mentoria aí, para dar um alô para a gente aqui, que nós vamos direcionar ele para o Dr. Carlos aí para essa mentoria, né? E, como diz um amigo meu lá, para a gente finalizar aqui agora, eu adorei fazer isso hoje, viu, pessoal? Né, Gabriel? Pessoal, fica com Deus, então, todo mundo aí, e nos vemos na próxima aí. Obrigadão. Valeu.